A ciência talvez seja o grande mito do nosso tempo, e cada vez que ela é invocada no debate público, existe um desejo de que a sua simples referência refute o outro interlocutor. Há uma visão ainda predominante, pelo menos aqui no Brasil, de que o debate científico reflete uma unanimidade produzida por meio simplesmente de um resultado cuja evidência suplanta todas as alegações em sentido contrário. O que, a bem da verdade, não corresponde à experiência científica e à própria atividade do cientista, que, sendo humano, é atravessado por todas as dinâmicas que regem os demais círculos sociais. De fato, quando nós observamos as memórias dos grandes cientistas, a sua forma de proceder e o modo pelo qual eles enfrentaram as grandes dúvidas do seu tempo, nós vemos que a ciência repousa sobre bases muito frágeis, e isso acontece de forma intencional, porque as bases da ciência estão sempre em constante reconstrução. Só por isso, nós talvez devêssemos afastar essa pretensão de colocar a ciência como juíza suprema de todos os fenômenos sociais. Na verdade, a ciência representa uma fração muito pequena dos fenômenos que nós vivemos. A maioria das decisões que nós tomamos, a maioria das emoções que nós experimentamos, a maioria dos problemas com que nós nos deparamos não são resolvidos pela ciência. Eles são resolvidos, na verdade, pela técnica, eles são resolvidos pelo costume, eles são resolvidos pela tradição. E um bom cientista precisa, na verdade, estar consciente de que o seu escopo é muito limitado. Para me servir de uma metáfora de Newton muito famosa, é a criança que na praia contempla a concha enquanto todo o resto do oceano permanece sem ser observado. E lendo as memórias do cientista Werner Heisenberg, a parte e o todo, eu percebo que o bom cientista não pode jamais se alienar do que acontece ao seu redor e se alienar também do que a boa filosofia está produzindo no seu tempo. Caso contrário, nós testemunhamos fenômenos grotescos, sejam as ditaduras que se apoiam em uma falsa autoridade, sejam as decisões catastróficas que, baseadas apenas em um suposto critério de verdade, impõem os seus gostos e ignoram as consequências que os seus desígnios podem exercer sobre os cidadãos. Às vezes as pessoas agem e o fazem contra a ciência, e alguns cientistas ignorantes não entendem o porquê. É preciso ver que as ações, embora tenham um critério científico, precisam se qualificar na política, precisam reunir argumentos, precisam pensar em ser persuasivas, sem o que elas não vão alcançar o seu objetivo. E é muito importante entender que a política, que a retórica, tem papel importante na ciência. Não se constrói conhecimento sem elas também. E de certa forma, essa pretensão de que apenas os fatos devem falar, ela não se verifica na realidade. Embora essa devesse ser a grande diretriz da ciência, o que nós vemos é que a ciência não está alheia a questões políticas, a questões sociais, a questões afetivas. Todas elas exercem um grande papel. E a nossa única chance, talvez, de minorar esses problemas seja exatamente admitir que eles existem e tomar o máximo de cuidado para que eles não interfiram nos resultados que nós venhamos a colher. As memórias do Heisenberg são escritas em uma linguagem muito simples. Ele próprio diz no prefácio que esse era o objetivo, escrevê-las em uma forma muito simples, em forma de diálogos, até numa inspiração, como ele mesmo recorda, platônica. E Platão é citado no livro, sobretudo o Timeu, um livro bastante denso da obra de Platão. Não é tão falado,
Eu diria que até pela sua dificuldade, já que é um diálogo de natureza cosmológica, que tenta explicar a origem do mundo. É uma obra riquíssima de interpretações, embora não seja tão longa. E o Heisenberg começa as suas memórias tratando do Timeu, tratando sobre o tema do átomo, um tema que vai permear todo o livro, e inicia com uma conversa filosófica e termina com uma conversa filosófica. É curioso porque talvez as pessoas não esperassem que as memórias de um cientista contivessem reflexões de ordem filosófica. Mas me parece que, dada a dimensão das transformações que a física quântica introduziu, seria necessário, sem dúvida, retornar aos grandes temas filosóficos. E talvez superar aquela perspectiva cartesiana de desontologização do espaço. Porque, sem dúvida, a física quântica introduz problemas que nos mostram uma certa ontologização do espaço e a presença de certos fatores que nos permitiriam talvez pensar em uma alma do mundo, no sentido platônico do termo. Sem dúvida é um desafio aquele modelo antigo de física, e os próprios cientistas da época tentavam conciliar aquele paradigma já em vias de desaparecer, ou em vias de se ver reduzido, na verdade, porque ele não desapareceu, nós ainda aprendemos física newtoniana nas escolas. Mas esse paradigma em vias de ver o seu escopo reduzido, ele precisava explicar os fenômenos da física quântica, os fenômenos da teoria da relatividade, que de um lado e de outro achatavam o escopo dessa física com a qual a humanidade parecia ter explicado quase tudo. E sem dúvida, o percurso do Werner Heisenberg marca toda uma geração que talvez tenha atingido, e eu não hesito em dizê-lo, o apogeu da formação humanística. Aquela geração que nasceu e viveu um pouco a Europa do entre guerras. No caso, Heisenberg viveu um pouco da Primeira Guerra Mundial também, ele era adolescente quando o conflito estourou. Essa geração, a anterior ao Heisenberg e a geração dele mesmo, viveu talvez o apogeu da formação humanística, viveu o apogeu da cultura europeia e, sem dúvidas, demonstrou ter uma inteligência muito grande, o que não a livrou, e esse ponto é crucial, o que não a livrou de duas guerras mundiais, o que não a livrou do totalitarismo, o que não a livrou de cair na barbárie. E essa questão, sem dúvidas, levanta para nós uma preocupação, ao mesmo tempo esperança de que talvez nós, ainda que não atinjamos esse mesmo nível de cultura, pelo menos a partir do que aconteceu ali, podemos encontrar um caminho para impedir o triunfo da barbárie. E essa reflexão, sem dúvida, é muito importante, porque o caminho que o Heisenberg escolheu, até mesmo quando optou pela física, foi participar de uma mudança, participar de um novo começo. E esse espírito de um novo começo talvez seja o grande motor dessas memórias, na medida em que o Heisenberg testemunha o começo de uma nova física, testemunha o começo de uma nova Europa, a partir da Segunda Guerra Mundial, e sempre num espírito de construção, um espírito muito positivo. Eu diria que o Heisenberg, nesse ponto, se aproxima até do Oliveira Lima por uma certa afeição ao passado, que é fundamental, mas sem que essa afeição nos impeça de construir as bases de um novo futuro. E sem que essa afeição nos torne talvez cegos para as potencialidades do presente. Eu acho que esse é o grande espírito que rege esse esforço do Heisenberg, que regeu na verdade esse esforço do Werner Heisenberg, e o motivou também a permanecer na Alemanha. Esse é um aspecto que muita gente tenta compreender, porque de permanecer numa Alemanha dominada pelo totalitarismo e de não emigrar do mesmo modo que outros pensadores fizeram. E o Heisenberg, não sendo judeu, e esse é um fato importante, não se encontrava tão próximo da máquina de destruição hitlerista e também sabia que a Alemanha sobreviveria à guerra. Bem ou mal, haveria Alemanha após a guerra, e essa Alemanha precisava ser reconstruída. Ele narra uma conversa com o Max Planck,
e o próprio Max Planck, numa atitude pessimista, bastante compreensível. Max Planck já era um senhor de idade quando estourou a ameaça hitlerista, mas de fato tentou, de certa forma, garantir certos espaços de liberdade com os quais fosse possível plantar as sementes para um novo tempo. E essa atitude, sem dúvida, ela é nobre, embora sujeita a incompreensões históricas. E me parece que o intelectual que toma essa decisão vai estar sempre sujeito a acusações de colaboracionismo. O que permeou também a vida do próprio Gadamer, que não emigrou, permaneceu na Alemanha e inclusive ascendeu na carreira universitária durante o regime hitlerista. Embora no caso do Gadamer não haja de fato nenhuma acusação, ele próprio foi inocentado quando a Alemanha foi ocupada pelas tropas dos aliados. Porém, isso sempre suscita uma desconfiança por parte do leitor, por parte do ouvinte. Mas me parece que no caso deles, ao contrário do caso de Heidegger, não houve uma colaboração. Não houve colaboração, não houve oposição, no sentido de uma tomada de decisão forte contra o regime, explícita. Claro que houve nos bastidores um esforço de salvar as pessoas, e esse esforço não pode ser desprezado, mesmo porque a maioria de nós talvez não tivesse a mesma coragem. Isso é algo curioso, porque poucas pessoas entendem o que é viver num regime totalitário, e poucas pessoas entendem o peso que esse regime exerce sobre a população e sobre o espírito das pessoas. Eu diria que talvez o escritor que tenha melhor retratado esse fenômeno seja o Ismael Cadaré. O Ismael Cadaré, em A Filha de Agamenon, trata dessa questão e mostra esse ambiente de delação, de perseguição que impera em regimes totalitários. E o quão difícil é resistir a isso, quão difícil é manter-se humano nesses ambientes. De modo que o esforço do Heisenberg, o esforço do Max Planck, mostra uma coragem admirável e mostra também um espírito cívico que hoje talvez não encontrasse um equivalente. Esse esforço foi complexo, sobretudo porque o regime exercia muita pressão e o próprio trabalho de físico naquela época requeria um relacionamento mais próximo com a cúpula, mas felizmente, para o Heisenberg pessoalmente, o regime desistiu de continuar os estudos para a obtenção da bomba atômica. E é interessante ver o, o quanto eles se enganaram no tocante à evolução das pesquisas, porque eles acreditavam, os físicos que estavam do lado alemão, que a obtenção da bomba atômica levaria pelo menos mais uma década. Isso em 1941, 42. E levaram levou apenas 3 anos para que a bomba atômica fosse inventada pelos americanos. E esse fato chocou muita gente, tanto que o próprio Heisenberg, quando ouviu da explosão em Hiroshima, não acreditou. Ficou cético, pensou que aquilo ali era uma mentira que alguém havia criado, os jornais haviam criado. Depois ele próprio percebeu que não era verdade e se impressionou com a evolução que o projeto americano apresentou. Isso também gerou perturbações até nos próprios físicos que trabalharam com o projeto, citando o exemplo do famoso Robert Oppenheimer, físico alemão também que trabalhou com o projeto Manhattan, e o quanto esses físicos ficaram mal da cabeça depois que viram o impacto da sua invenção. E do ponto de vista ético, o Heisenberg talvez tenha escapado desse enorme dilema de ver os seus estudos refletidos em uma arma de destruição cujos efeitos poderiam levar ao fim do mundo. Ainda podem, na verdade, porque nós não nos livramos do perigo atômico. Embora hoje o uso do perigo atômico seja mais consciencioso. Ainda, pelo menos, eu acrescentaria. E de fato há um debate no livro sobre essa questão, e há uma diferenciação que ele apresenta entre o cientista e o inventor,
de que o cientista não poderia prever as consequências da sua invenção porque o seu ofício seria desinteressado, digamos assim, ao passo que o inventor, na medida em que ele atua na perspectiva de um interesse, ele seria capaz de prever as consequências do seu invento. Isso no debate com o físico que foi responsável pela descoberta da questão do urânio. Não vou me lembrar agora exatamente do que é o Otto Hahn, se eu não me engano. Otto Hahn, que foi responsável pela divisão do núcleo de urânio, que gerou a ferramenta capaz de detonar o mecanismo da bomba atômica. Embora isso pudesse ser usado para fins pacíficos, e de fato, durante a guerra houve o esforço de obter, por exemplo, energia a partir desse mecanismo da divisão do núcleo do urânio. Porém, isso gerou efeitos práticos muito expressivos. E o próprio Otto Hahn, que foi responsável por essa invenção, ele experimentou uma tristeza muito grande. E de fato, sem dúvidas, você se perceber responsável, ainda que indiretamente e sem poder prevê-lo, pelo princípio que gerou a bomba atômica, certamente implica não uma responsabilidade, mas uma dor na consciência da qual é muito difícil se libertar. Sem dúvidas, os esforços que foram empreendidos tiveram um impacto muito grande na sociedade. E daí o imperativo de que o cientista não seja alguém alheio ao seu ambiente. E de fato, há debates muito ricos nesse livro do Heisenberg. Há conversas com o Niels Bohr, e eu talvez cheguei à conclusão que o Niels Bohr é de fato responsável por certas interpretações canhestras da física quântica. Não ele próprio, ele era um homem inteligente, mas as pessoas que o leram ou que ouviram falar dele talvez tenham tirado conclusões muito erradas sobre o que é a física quântica. Mas o Niels Bohr, com aquela questão da complementaridade, sem dúvida, gerou da complementariedade gerou uma série de equívocos que ainda hoje povoam o universo quando nós falamos em física quântica. Ainda hoje você vê que as pessoas falam em física quântica e elas tendem a cometer equívocos quando tratam do tema. Exatamente pela dificuldade que a física quântica implica, sem a presença das equações. Então percebam o quão difícil é você fazer você fazer física quântica sem a presença da matemática. E a maior parte dos equívocos que existem com relação à física quântica provém da ausência da matemática subjacente. Sem essa matemática, você dificilmente vai entender o que os cientistas estão fazendo. Então, eu diria que o conselho que eu já ouvi muitas vezes é válido. Já sempre desconfie de alguém que fala em física quântica sem ter pelo menos uma formação sólida em cálculo, uma formação sólida em álgebra linear. Não faz o menor sentido tratar de física quântica se você não conhece pelo menos isso. E de certa forma, quando as pessoas ouviram aquilo que Niels Bohr falou, sem ter a base matemática, chegaram a chegaram a equívocos enormes. De qualquer forma, sem dúvidas, o que Bohr apresentou não deixa de ser fundamental em certa medida. E me parece também refletir um pouco o limite desse pensamento cartesiano, do dualismo, porque de fato há uma tendência sempre muito grande ao monismo dentro das discussões de cosmologia, porque o dualismo gera um grande conflito com o qual a humanidade talvez não consiga conviver tão bem. Por isso a nossa tendência a sempre remeter a um princípio primeiro gerador, né? Tanto da alma quanto da natureza. Então é curioso. Embora a natureza tenha alma também, mas um princípio gerador do espírito e da matéria, melhor dizendo. Acho que fica mais próprio para o que eu quero expressar aqui. Então, um princípio gerador do espírito e da matéria.
a uma única substância a qual tudo mais se reporte. E esse debate retorna, ainda que aqui nas memórias ele fique no subsolo. E a ideia de complementaridade mostra talvez esse limite que existe num pensamento que ainda não compreendeu bem as suas bases metafísicas. E de fato é muito complexa essa questão. Os esforços que houve desde o começo da Idade Moderna em matematizar o espaço, graças à física quântica, eles começam a claudicar. E esse impasse ainda não foi resolvido, talvez, de uma forma tão satisfatória. Nós ainda estamos tentando entender em que medida é possível conciliar esse ganho matemático que houve com o caráter ontológico do espaço, o caráter ontológico do objeto, essa característica que o real insiste em apresentar, essa resistência do real à ideia. E pensar essa relação, sem dúvidas, apresenta um desafio enorme. E o Heisenberg participa desses debates, ele estava imerso em uma geração muito privilegiada intelectualmente, cercado de grandes nomes, e no momento em que a ciência pela qual ele optou apresentava um campo de descobertas enorme. E ele próprio relata a felicidade dessa coincidência e o quanto ele ganhou com isso. E de certa forma, o quão importante também foi essa escolha para que ele se tornasse alguém importante, alguém relevante. E para que de fato a carreira dele valesse a pena. Ao momento, lá no começo do livro, em que se trava uma discussão sobre a vocação, e a mãe de um amigo pergunta por que você não escolhe a música. E ele tem um sentimento com relação à música de que, de certa forma, tudo que havia de sublime, de muito importante, de novo na música, já havia sido descoberto. E que, na verdade, esses movimentos modernistas na música, eles simplesmente eram novidades pela novidade. Eles eram simplesmente formas de experimentalismo que não traziam nenhuma contribuição mais original. E a opção dele pela física ia no sentido de encontrar um campo no qual as contribuições dele pudessem se realizar de maneira mais plena. Mesmo porque havia, desde o começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, um grande movimento de renovação na física, com Maxwell, com Planck, com o próprio Einstein. E esse movimento de renovação mostrava que ainda havia muito que descobrir, tanto no macrocosmo quanto no microcosmo. E daí que resultou essa escolha do Heisenberg pela física. E é um momento curioso porque essas questões matemáticas se intercalam com questões éticas. E é um livro de memórias que, sem dúvida, mostra o papel do cientista, não apenas enquanto alguém que produz conhecimento, mas também enquanto alguém que precisa, muitas vezes, participar do debate com o seu conhecimento, mas sim uma atitude soberba, uma atitude de cooperação e de compreensão com relação ao papel do político, com relação ao papel da religião, com relação ao papel do ser humano mesmo, enquanto alguém que não é só razão, também é emoção. E a compreensão desse papel é fundamental para que o cientista atue de forma efetiva na sociedade. Que ele não seja simplesmente alguém que age numa atitude autoritária e quer de fato que os outros simplesmente se curvem diante da sua pessoa. O Heisenberg jamais experimentou isso, porque era uma pessoa muito consciente e muito respeitosa também com relação à religião, com relação às outras áreas do conhecimento. Não tinha uma atitude despótica, por exemplo, que o Círculo de Viena adotou, inclusive o Círculo de Viena aparece nessas memórias, criticado pelo Heisenberg, criticado pelo Niels Bohr, mesmo porque existem áreas importantes que
nós não podemos verificar e mesmo assim exercem um papel importante no nosso dia a dia, tem um papel fundamental no nosso cotidiano, sobre as quais nós precisamos falar. E sem dúvidas o Wittgenstein é até citado, e o Niels Bohr fala que nós precisamos falar sobre certos temas, a respeito dos quais Wittgenstein recomenda o silêncio, mas eles são importantes, e nós não podemos viver sem eles. Daí o papel da filosofia para além da ciência. A filosofia tem um campo, e citando o Ferdinand Huquier, o campo da moral, que sem dúvidas é um campo sobre o qual a ciência nada tem a nos dizer, e o campo da metafísica para pensar, de certa forma, o papel das ciências, a hierarquia das ciências e de que forma essas ciências se organizam e como elas se articulam para pensar a totalidade do real. E esses dois campos são irredutíveis à mera ciência, eles precisam ser transcendidos, ser contidos em outra área do conhecimento, e daí o papel fundamental da filosofia. E me parece que essa geração de cientistas, ao contrário talvez da geração atual de cientistas, pelo menos aqui se apresenta com mais evidência no debate público, essa geração anterior estava muito mais consciente dos próprios limites, estava muito mais consciente do seu papel e se interessava muito mais pela própria filosofia. Talvez o grande problema hoje seja que nós produzimos o chamado Fachmann, para usar um termo alemão. Eu, ultimamente tenho andado muito germanófilo, mas eu acho que o termo Fachmann reflete essa questão de que nós produzimos muitos especialistas, muitas pessoas de inegável talento individual, mas que não são capazes de elaborar uma análise de conjuntura, que não são capazes de integrar a sua competência específica uma noção geral, que não são capazes de se orientar no mundo e que querem reduzir todos os fenômenos à sua área de conhecimento. É necessário integrar esses ganhos da física, da biologia, da química ao nosso cotidiano e ao saber que as ciências humanas apresentam. E a integração desses saberes cabe ao filósofo. E é importante que o filósofo também apresente não um saber completo sobre essas matérias, mas que ele também não seja alheio ao que está acontecendo nas outras ciências. Ou melhor, nas ciências. Que o filósofo não seja alheio ao que acontece nas ciências. E me parece que o domínio do vocabulário, o domínio da história também, do pensamento, é importante para nos ensinar que nós não podemos jamais subestimar a estupidez humana e subestimar nossa capacidade de cometer erros. É preciso sempre analisar o que aconteceu no passado, tomar posição em face dele e procurar a melhora. Não desmerecendo as gerações anteriores, e sim entendendo os dramas que ela viveu para que eles não se repitam. Ou, caso eles aconteçam de novo, que a nossa atitude permita a sua resolução sem derramamento de sangue, sem perda de vidas humanas, sem a destruição da sociedade. A parte o todo é um livro fantástico. Eu diria que merece a leitura por todo mundo que se interessa por ciência, por filosofia, que se interessa por história. É um livro fundamental e é um livro cujo espírito deve orientar todo mundo que se interessa pela vida de estudos. Uma atitude sempre de construção, de afirmação, uma atitude de usar os seus talentos em favor da construção de uma sociedade melhor, sem que isso implique a completa aniquilação da ordem estabelecida. Eu diria que o Werner Heisenberg nos ensina talvez qual deva ser o espírito do cientista. E conversa bastante também com o Raymond Aron, que eu já citei aqui. Um espírito que aprende com a história, mas que está sempre disposto a entender que as ideias das pessoas, que os sentimentos das pessoas são importantes e que sem eles é praticamente impossível construir uma nova sociedade dentro dos nossos limites. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal.
dá o hype. E claro, se quiser apoiar o nosso trabalho, pode fazê-lo aqui pelo link do LivePix na descrição. Até o próximo vídeo.